Senhora, este é um espaço aéreo restrito, não um show de acrobacias para pilotos amadores. A voz do piloto do F-16 crepitou com sarcasmo ao avistar a pequena aeronave civil envelhecida penetrando na zona proibida. Eles se aproximaram, prontos para forçá-la a pousar, mas quando um dos pilotos olhou para o lado, congelou de repente, seus olhos fixando-se no emblema desbotado na fuselagem da aeronave. Quem era aquela mulher? E por que ninguém mais se atrevia a fazer piadas? Olivia Munro, de 40 anos, era uma ex-oficial da Força Aérea vinda de uma família de pilotos que já durava 3 gerações. Seu pai havia sido um aviador lendário durante a Guerra do Golfo, e seu avô tinha voado em missões no Vietnã, que ainda permaneciam classificadas décadas depois. Após ser dispensada do serviço militar, Olivia abriu uma pequena oficina de restauração de aeronaves no deserto de Nevada, especializada em aviões de guerra antigos que a maioria das pessoas considerava peças de museu. Seus clientes eram colecionadores, entusiastas da história e, ocasionalmente, cineastas que precisavam de aeronaves autênticas para produções de época. O P-51 Mustang, que consumia a maior parte do seu tempo e paixão, era uma réplica da aeronave que seu pai havia pilotado em operações classificadas durante a Guerra do Golfo. Ela passou 3 anos restaurando meticulosamente cada rebite, cada mostrador, cada superfície de controle às especificações originais. Num mundo repleto de drones não tripulados, caças furtivos e sistemas de voo computadorizados, Olivia era frequentemente descartada como alguém presa ao passado, uma mecânica de relíquias que consertava sucatas. Cada comentário era como um arranhão na pintura do Mustang que guardava tantas memórias. Mas Olivia não deixava que isso a incomodasse. Ela compreendia que o verdadeiro valor não vinha de aparências chamativas ou tecnologia de ponta, mas da alma da máquina e da experiência da pessoa que a pilotava. Sua oficina ficava na borda de um pequeno campo de aviação, onde ela podia testar as aeronaves que restaurava. O som do motor Merlin do seu Mustang ecoava pelo deserto, um lembrete de uma era em que os pilotos voavam com instinto, habilidade e profundo conhecimento de suas máquinas, e não com assistência computacional. Na maioria dos dias, Olivia trabalhava sozinha no hangar, rodeada por peças de aeronaves, manuais técnicos e a satisfação silenciosa de trazer lendas esquecidas de volta à vida. O mundo da aviação moderna havia em grande parte superado sua especialidade, mas ela encontrava propósito em preservar capacidades que as novas gerações jamais tinham experimentado. Quando descobriu acidentalmente evidências de transporte ilegal de materiais perigosos pelo espaço aéreo restrito, Olivia enfrentou uma decisão que mudaria tudo. A operação de contrabando usava sofisticadas contramedidas eletrônicas para evitar a detecção por radares modernos e sistemas de defesa automatizados. Um sentimento de responsabilidade e uma compulsão poderosa emergiram no coração de Olivia. Ela sabia que era o momento em que suas habilidades obsoletas mostrariam seu verdadeiro valor. Ela não precisava da permissão nem da compreensão de ninguém. Decidiu agir usando a única aeronave que poderia operar completamente, independente de qualquer sistema digital que os contrabandistas pudessem comprometer. Seu P-51 Mustang. O Mustang não tinha navegação computadorizada, nem sistemas digitais de comunicação, nem componentes eletrônicos que pudessem ser hackeados ou bloqueados. Era pura engenharia mecânica controlada por habilidade humana e experiência. Ao realizar sua inspeção pré-voo, passando as mãos pela pele de alumínio da aeronave, Olivia sentia-se conectada a cada piloto que havia realizado missões semelhantes nas décadas passadas. O Mustang não era apenas uma máquina para ela. Era um elo vivo com uma tradição de aviação que valorizava a perícia do piloto acima da assistência tecnológica. Ela se prendeu no cockpit, sentindo o peso familiar da responsabilidade que vinha com pilotar uma aeronave que exigia atenção e respeito absolutos. Não havia sistemas de backup, nem recursos de segurança automatizados, nem alertas computadorizados para salvá-la de erros. Apenas ela, a aeronave e o conhecimento de que, às vezes, os métodos antigos ainda eram os melhores. Quando Olivia ligou o motor do Mustang,
O som ecoou pelo deserto como um fantasma do passado, retornando para proteger o presente. Ela não tinha como saber que sua decisão de investigar a operação de contrabando a levaria a um encontro que forçaria uma geração inteira de pilotos modernos a repensar tudo o que achavam que sabiam sobre aviação. Assim que o P-51 Mustang de Olivia entrou no espaço aéreo restrito, 2 F-16 Fighting Falcons dispararam em direção à sua posição. Os jatos modernos se moveram com precisão letal, seus sistemas de radar travando no avião de Olivia, segundos após a detecção. Avião Vintage. Perdeu o caminho para o show aéreo, senhora? A voz do piloto líder crepitou no rádio, com sarcasmo e irritação inconfundíveis. Olivia permaneceu em silêncio, concentrando-se intensamente em manter sua rota de voo enquanto escaneava o terreno abaixo em busca de sinais da operação de contrabando que havia se proposto a investigar. Seus olhos treinados procuravam por aeronaves que pudessem estar usando os cânions remotos do deserto para evitar detecção. O segundo piloto do F-16 entrou na conversa com diversão mal disfarçada. Provavelmente está filmando algum vídeo para o YouTube. Vamos encerrar isso e voltar ao trabalho de patrulha de verdade. A atitude desdenhosa deles lembrava de Olivia de cada comentário que já ouvira sobre viver no passado e trabalhar com tecnologia ultrapassada. Ela apertou os lábios com firmeza, sentindo a familiar sensação de isolamento que vinha ao carregar um fardo que ninguém mais confiava ou compreendia. Naquele momento de tensão, a mão de Olivia moveu-se suavemente até tocar um pequeno brasão montado em seu painel de instrumentos, o emblema da antiga unidade de seu pai, o Esquadrão Fênix, que havia participado de operações classificadas durante a Guerra do Golfo antes de ser oficialmente desativado e apagado dos registros públicos. As missões do esquadrão eram tão sensíveis que até sua existência era classificada acima do nível ultra-secreto. Apenas um punhado de pessoas em toda a estrutura militar sabia realmente o que o Esquadrão Fênix havia feito. Enquanto os F-16 se aproximavam para forçar Olivia a mudar de rota, um dos pilotos posicionou sua aeronave ao lado da asa de estibordo do Mustang para obter uma melhor visualização da aeronave civil e de sua piloto. O que aconteceu em seguida mudou tudo. A luz do sol refletida na superfície polida de alumínio do Mustang iluminou um emblema prateado desbotado da Fênix que Olivia havia restaurado cuidadosamente na fuselagem da aeronave. Quase invisível, a menos que visto exatamente no ângulo e iluminação certos. Os olhos do piloto do F-16 se fixaram na marca, e sua postura mudou instantaneamente. A respiração ficou presa em sua garganta ao reconhecer o símbolo que supostamente não existia em nenhum registro oficial. A voz do piloto tremeu de incerteza. Precisamos de esclarecimento imediato. Marca Fênix. Repito, marca Fênix, identificada em aeronave civil. O rádio caiu em completo silêncio. No centro de controle de tráfego aéreo, a confusão eclodiu enquanto os controladores corriam para verificar informações sobre um esquadrão que oficialmente nunca existiu. Os bancos de dados computacionais não mostravam registros do Esquadrão Fênix, mas a descrição feita pelo piloto acionou alertas em sistemas classificados que a maioria da equipe não tinha autorização para acessar. Protocolos de emergência foram ativados. Oficiais seniores, que estavam aproveitando tardes tranquilas, foram subitamente convocados aos centros de comunicação. Telefonemas foram feitos para escritórios do Pentágono, especializados em lidar com informações que nunca poderiam ser reconhecidas publicamente. Enquanto isso, no céu acima do deserto de Nevada, 2 das aeronaves de combate mais avançadas da América pairavam em formação com um avião a hélice de 70 anos. Seus pilotos não sabiam como proceder. O piloto líder do F-16, que minutos antes fazia piadas sobre shows aéreos, agora falava com um tom completamente diferente. Senhora, precisamos que se identifique e declare seus parâmetros de missão. Olivia finalmente quebrou o silêncio no rádio, sua voz calma e profissional. Aqui é Mustang 77. Estou conduzindo o reconhecimento de atividade ilegal suspeita no setor Charlie 9. Solicito autorização para concluir a missão.
A formalidade de sua comunicação e a confiança em sua voz deixaram claro que aquilo não era uma piloto civil perdida ou um golpe publicitário. Era alguém que compreendia o protocolo militar e falava com a autoridade de quem tem experiência. Mustang 77, aguarde instruções, respondeu o controle de tráfego aéreo. Embora todos soubessem que os procedimentos padrão não previam situações como aquela. Enquanto aguardavam orientação dos níveis superiores de comando, os pilotos dos F-16 encontraram-se na posição incomum de escoltar, em vez de interceptar, a aeronave de Olivia. Eles mantiveram a formação enquanto ela continuava seu padrão de busca metódico sobre o terreno desértico. Através de sua cobertura, Olivia podia ver os caças modernos e elegantes flanqueando seu veterano pássaro de guerra. O contraste era marcante. Tecnologia de ponta ao lado de engenharia mecânica comprovada, representando eras diferentes da aviação, mas unidas na missão de proteger o espaço aéreo americano. Os jovens pilotos dos F-16 haviam treinado extensivamente em simuladores computadorizados e sistemas de aeronaves fly-by-wire. Eram profissionais qualificados, mas nunca haviam experimentado o tipo de voo que exigia atenção constante aos sons do motor, direção do vento e feedback mecânico. Tudo o que Olivia dominava de olhos fechados. 20 minutos se passaram em silêncio tenso enquanto diferentes níveis da cadeia de comando tentavam decidir como lidar com uma situação para a qual não existiam protocolos. Como lidar com alguém que carrega credenciais de operações oficialmente apagadas da história? Finalmente, o rádio crepitou com novas instruções. Todas as aeronaves mantenham a formação atual. Não interfiram nas operações da Mustang 77. Apenas observem e relatem. Os pilotos dos F-16 trocaram olhares através dos canopes, percebendo que haviam se deparado com algo muito mais significativo do que uma simples violação de espaço aéreo. Olivia permitiu-se um pequeno sorriso, enquanto continuava seu padrão de busca. Ela sabia que seu segredo cuidadosamente guardado finalmente havia sido reconhecido por aqueles que entendiam sua importância. O céu, que minutos antes parecia hostil e desdenhoso, agora tinha outro tom. Não exatamente acolhedor, mas respeitoso à história e à capacidade que ela representava. Enquanto o centro de comando lutava para verificar informações sobre a misteriosa marca do Esquadrão Fênix, Olivia continuava sua busca sistemática pelo território restrito abaixo. Seus olhos treinados escaneavam formações de cânions e vales ocultos que seriam invisíveis para satélites ou reconhecimento em alta altitude. Os pilotos dos F-16 mantinham sua formação de escolta, não mais tentando forçá-la a recuar, mas observando com fascinação crescente enquanto ela demonstrava técnicas de voo que nunca haviam aprendido em seus treinamentos assistidos por computador. Olivia voava seu P-51 Mustang com uma intimidade que os pilotos modernos raramente experimentavam com suas aeronaves. Cada leve mudança no som do motor trazia informações sobre desempenho e condição. Cada mudança de direção do vento exigia ajustes manuais que a mantinham constantemente envolvida com o ato real de voar, não apenas gerenciando os sistemas. Após 40 minutos de busca meticulosa, a persistência de Olivia deu resultado. Em um cânion remoto, a aproximadamente 100 quilômetros de qualquer rota aérea estabelecida, ela avistou o que vinha procurando. Uma aeronave de carga bimotor pintada com cores civis, mas exibindo padrões de voo que sugeriam técnicas de evasão de estilo militar. A aeronave voava extremamente baixo, usando o relevo como cobertura para evitar detecção por radar, seguindo uma rota que a levaria diretamente pelo espaço aéreo restrito, em direção à fronteira com o México. Seu comportamento confirmou as suspeitas de Olivia sobre operações organizadas de contrabando. Mustang 77 para o controle, transmitiu Olivia com precisão profissional. Alvo localizado, aeronave civil de carga, bimotor, referência de grade Tango 47. Padrão de voo consistente como operação ilegal de travessia de fronteira. A resposta do controle de tráfego aéreo veio imediatamente. Mustang 77, mantenha a distância de observação. Não interaja. Unidades F-16.
Direcionem-se para apoiar o reconhecimento. Aguardem. O que aconteceu em seguida demonstrou exatamente por que a aeronave Vintage de Olivia possuía vantagens que a tecnologia moderna não conseguia replicar. A aeronave de contrabando estava equipada com sofisticadas contramedidas eletrônicas, projetadas para bloquear sistemas de radar e perturbar redes de comunicação utilizadas pelas forças de segurança. À medida que os F-16 se aproximavam da área do alvo, seus sistemas aviônicos avançados começaram a sofrer interferências. Telas de radar piscaram com sinais falsos. Computadores de navegação mostravam informações conflitantes. Sistemas de comunicação eram tomados por estática e distorção. As capacidades de guerra eletrônica que tornavam o F-16 tão formidável em combate convencional se tornaram vulnerabilidades quando confrontadas com um oponente especificamente equipado para explorar esses mesmos sistemas eletrônicos. Mas o P-51 Mustang de Olivia era completamente imune às contramedidas eletrônicas. Construído em uma era anterior aos computadores e à navegação eletrônica, a aeronave dependia inteiramente de instrumentos mecânicos e referências visuais que não podiam ser bloqueados ou hackeados. Enquanto os pilotos dos F-16 lutavam com sistemas comprometidos, Olivia continuava rastreando a aeronave de contrabando com facilidade. Sua bússola apontava o norte verdadeiro, seu indicador de velocidade do ar mostrava a velocidade real, e seu altímetro fornecia leituras precisas, independentemente de qualquer interferência eletrônica. "Controle, aqui é Falcon Leader", relatou um dos pilotos do F-16, com frustração evidente na voz. "Estamos enfrentando interferência eletrônica significativa. O radar está instável. O GPS mostra múltiplos sinais fantasmas." "Mustang ZT-77", respondeu o controle. "Está sendo afetada pela interferência?" "Negativo. Controle. O alvo permanece claro no rastreamento visual." Mantendo observação. Olivia posicionou sua aeronave para seguir o avião de contrabando, mantendo-se fora do alcance visual direto. O tamanho menor do Mustang e sua aparência vintage o tornavam menos ameaçador do que aeronaves militares modernas, permitindo que ela se aproximasse mais sem provocar manobras evasivas. Enquanto rastreava o alvo, Olivia aplicava as habilidades que seu pai lhe ensinara sobre fotografia de reconhecimento e coleta de evidências. Ela anotava rotas exatas de voo, mudanças de altitude e tempos, informações cruciais para as agências de segurança que coordenavam a interceptação em solo. A rota da aeronave de contrabando passava por uma série de curvas em cânions que exigiam navegação precisa e habilidades de voo excelentes. Olivia percebeu que quem quer que estivesse pilotando o avião de carga tinha experiência significativa com voos em baixa altitude e técnicas de camuflagem pelo relevo. 20 minutos após o início da perseguição, a situação se intensificou quando a tripulação da aeronave de contrabando aparentemente percebeu que estava sendo seguida. O avião de carga iniciou manobras evasivas agressivas, mergulhando em cânions estreitos e fazendo curvas bruscas projetadas para despistar qualquer perseguidor. Os pilotos dos F-16, ainda lutando com interferências eletrônicas, acharam quase impossível manter contato visual enquanto voavam em alta velocidade por um terreno que exigia atenção constante para evitar colisões com as paredes dos cânions. Mas o P-51 Mustang de Olivia havia sido projetado exatamente para esse tipo de voo. Sua velocidade mais baixa e manobrabilidade superior em baixa altitude permitiram que ela seguisse o avião de carga por curvas e formações rochosas, que seriam perigosas ou impossíveis para jatos mais rápidos. Mustang 77. O alvo está tentando evasão pelo complexo de Canyons Delta, relatou Olivia com calma. Mantendo perseguição. Recomendo que unidades terrestres coordenem interceptação no ponto de saída. Referência de grade Uniforme 9. Suas recomendações demonstraram um conhecimento tático, que surpreendeu o pessoal militar que monitorava a situação. Aquela não era apenas uma mulher com habilidade de voo. Era alguém que compreendia operações coordenadas e pensamento estratégico. À medida que a perseguição continuava por um terreno cada vez mais difícil,
As habilidades de pilotagem de Olivia tornaram-se evidentes para todos os envolvidos. Ela navegava por passagens estreitas de cânion com uma precisão que desafiaria até mesmo pilotos de teste, mantendo contato visual com o alvo enquanto evitava obstáculos que poderiam destruir sua aeronave. Os pilotos dos F-16, forçados a manter altitudes mais elevadas devido às limitações de suas aeronaves em espaços confinados, só podiam observar com admiração, enquanto o veterano pássaro de guerra superava os caças de última geração nas condições específicas daquela missão. "Controle, aqui é Falcon Leader", transmitiu um dos pilotos do F-16 com respeito inconfundível na voz. "Mustang 77 está demonstrando capacidade superior de perseguição em baixa altitude. Recomendamos fornecer suporte em alta altitude, enquanto ela mantém o contato primário." Foi uma admissão extraordinária, vinda de pilotos treinados para acreditar que tecnologia mais nova era sempre superior aos métodos antigos. 40 minutos depois, unidades terrestres de segurança conseguiram interceptar com sucesso a aeronave de contrabando nas coordenadas previstas por Olivia. O avião de carga foi encontrado transportando materiais que representavam riscos significativos à segurança nacional, validando sua decisão de investigar, apesar do ceticismo oficial. Quando Olivia finalmente pousou seu P-51 Mustang no aeródromo militar mais próximo, foi recebida por um grupo que incluía comandantes de base, agentes federais e os próprios pilotos dos F-16 que haviam testemunhado sua atuação. Ao descer do cockpit, seu corpo estava cansado, mas seu espírito carregava a paz silenciosa de uma missão bem-sucedida. Ela olhou nos olhos do pessoal militar reunido e viu algo que há anos estava ausente: reconhecimento genuíno e respeito. Os jovens pilotos que haviam zombado de sua aeronave vintage poucas horas antes agora estavam em posição de sentido, suas expressões demonstrando admiração em vez de desdém. Pela primeira vez desde que deixara o serviço ativo, Olivia sentiu que suas habilidades e experiência eram valorizadas por aquilo que realmente representavam: capacidades que não podiam ser substituídas por computadores ou sistemas automatizados. O fantasma do passado a havia retornado para proteger o presente, e todos ali compreendiam que haviam testemunhado algo extraordinário. Nos dias que se seguiram à interceptação bem-sucedida, a Força Aérea tomou uma decisão sem precedentes: reconhecer publicamente a contribuição de Olivia para a segurança nacional. Mais significativo ainda, anunciaram que o emblema do Esquadrão Fênix seria restaurado nos registros oficiais da história militar. As missões do esquadrão permaneceriam em grande parte classificadas, mas historiadores militares foram autorizados a documentar sua existência e suas contribuições significativas durante a era da Guerra do Golfo. Para Olivia, esse reconhecimento significava mais do que qualquer medalha ou cerimônia. Significava que o serviço e o sacrifício de seu pai finalmente estavam sendo reconhecidos pela instituição a qual haviam servido com tanta dedicação. Os jovens pilotos de F-16, que inicialmente a haviam descartado como uma piloto de hobby, começaram a pedir reuniões para aprender técnicas de voo manual que seus treinamentos computadorizados nunca haviam coberto. A capitã Sarah Mitchell, a piloto líder dos F-16, que havia feito os comentários sarcásticos no início da missão, aproximou-se de Olivia com humildade genuína. "Senhora, eu lhe devo um pedido de desculpas e uma explicação", disse Mitchell. "Estou pilotando o F-16 há 8 anos. E achei que a tecnologia havia tornado os métodos antigos obsoletos. Ontem a senhora me superou em condições onde as vantagens da minha aeronave se tornaram desvantagens." Olivia apreciou a honestidade e o profissionalismo na voz de Mitchell. "Capitã, sua aeronave é notável em seu papel previsto. O que você aprendeu ontem é que missões diferentes às vezes exigem abordagens diferentes." A conversa levou a um convite inesperado do comandante da base. Eles queriam que Olivia atuasse como consultora para um novo programa de treinamento destinado a ensinar aos pilotos modernos habilidades fundamentais de voo, que não dependessem de assistência computacional. "Percebemos que nossa dependência de sistemas automatizados criou vulnerabilidades", explicou o coronel Peterson durante a reunião.
Quando esses sistemas são comprometidos, nossos pilotos precisam de habilidades de reserva, que sua geração aprendeu como padrão. Olivia aceitou a posição de consultora, encontrando satisfação em compartilhar conhecimentos que conectavam o passado da aviação com seu futuro. Durante sua primeira sessão de treinamento, um grupo de 20 jovens pilotos se reuniu em um hangar onde o P-51 Mustang de Olivia estava em exibição ao lado de aeronaves modernas. O contraste era evidente, mas a lição era profunda. Esta aeronave me ensinou que voar não é sobre gerenciar computadores, disse Olivia aos pilotos reunidos. É sobre entender a relação entre sua máquina, o ar ao redor e suas próprias capacidades como piloto. Ela demonstrou técnicas para ler padrões climáticos, gerenciar o desempenho do motor por meio de som e vibração, e navegar por pontos de referência visuais, que continuavam úteis mesmo quando os sistemas de GPS falhavam. Os pilotos fizeram perguntas inteligentes sobre procedimentos de voo manual, navegação de emergência e o tipo de consciência situacional que vinha do conhecimento íntimo do comportamento da aeronave, em vez de feedback eletrônico. O tenente David Chen, um dos pilotos mais jovens do grupo, levantou a mão. Senhora, como se mantém confiante quando não há sistemas de backup em que confiar? Olivia sorriu, lembrando-se de perguntas semelhantes que fizera ao pai décadas antes. Tenente, o melhor sistema de backup é um treinamento completo e o entendimento absoluto da sua aeronave. Quando você realmente conhece sua máquina, não precisa de computadores para dizer o que ela está pensando. Nas semanas seguintes, o programa de treinamento se expandiu para incluir pilotos de diversos esquadrões. Espalhou-se entre as comunidades de aviação militar a notícia sobre técnicas que não substituíam, mas aprimoravam as capacidades modernas. A oficina de Olivia tornou-se parada obrigatória para pilotos em transição para novos tipos de aeronaves, ensinando-os a desenvolver respostas instintivas que funcionariam mesmo diante de falhas tecnológicas. A mulher que antes fora descartada como alguém presa ao passado havia se tornado essencial para preparar a próxima geração para um futuro incerto, onde os sistemas eletrônicos poderiam não ser sempre confiáveis. Seu Mustang Vintage permaneceu estacionado de forma proeminente nas instalações de treinamento, servindo como um lembrete de que a inovação, às vezes, significa recordar sabedorias que jamais ficaram obsoletas de verdade. Num mundo digitalizado, muitas pessoas esquecem o valor de habilidades que parecem ultrapassadas, mas são justamente essas capacidades tradicionais, aliadas à coragem e à experiência, que continuam servindo como escudos contra ameaças para as quais a tecnologia moderna ainda não tem resposta. A história de Olivia Monroe se espalhou por comunidades de aviação militar, tornando-se um lembrete de que inovar não significa sempre descartar o passado. Às vezes, significa compreender por que os métodos tradicionais funcionavam e preservar esse conhecimento para os momentos em que ele será mais necessário. O emblema do Esquadrão Fênix, que durante décadas havia sido escondido, agora era exibido no Hall da Honra da Academia da Força Aérea, representando operações classificadas que finalmente podiam ser reconhecidas por sua importância à segurança nacional. 6 meses após a interceptação do contrabando, Olivia recebeu um convite para falar na Conferência Internacional sobre Segurança da Aviação. Líderes militares de nações aliadas queriam aprender a integrar habilidades tradicionais de voo com estratégias modernas de defesa. Muitas de nossas vulnerabilidades mais sérias vêm da dependência excessiva de sistemas que podem ser comprometidos, disse Olivia aos oficiais reunidos. A melhor defesa é um piloto que saiba voar e lutar com eficácia, mesmo quando seus computadores falham. Sua mensagem ecoou entre forças aéreas ao redor do mundo, que também estavam descobrindo fraquezas semelhantes em seus programas de treinamento dependentes de eletrônicos. O trabalho de consultoria de Olivia passou a abranger não apenas o treinamento básico de voo, mas também reconhecimento tático e técnicas de navegação em baixa altitude que haviam se mostrado indispensáveis durante sua perseguição à aeronave de contrabando. O P-51 Mustang, antes considerado peça de museu, tornou-se o centro de um novo currículo de treinamento que ensinava pilotos a confiar em seus instintos e conhecimento mecânico,
em vez de depender exclusivamente de sistemas automatizados. Durante um exercício de treinamento memorável, um ataque eletrônico simulado desativou todos os sistemas de navegação e comunicação computadorizados de um esquadrão inteiro. Os únicos pilotos que completaram suas missões com sucesso foram aqueles que haviam aprendido as técnicas manuais de Olivia. O tenente-coronel Martinez, que supervisionou o exercício, comentou posteriormente: Olivia Monroe nos lembrou que o céu pertence à habilidade, não apenas ao software. Mas Olivia nunca buscou reconhecimento por suas contribuições. Ela se contentava em saber que a próxima geração de pilotos estaria melhor preparada para desafios que ainda nem haviam sido imaginados. Na sua oficina em Nevada, cercada por aeronaves vintage e materiais de treinamento modernos, Olivia continuava ensinando lições que uniam décadas de evolução da aviação. Seus alunos aprendiam não apenas a voar sem computadores, mas a pensar como pilotos, não como gerentes de sistemas. Acima de sua bancada de trabalho, pendurava-se uma fotografia de seu pai ao lado da aeronave original do Esquadrão Fênix. Ao lado, havia uma foto mais recente mostrando ela com o jovem piloto que havia treinado, representando uma linha contínua de conhecimento passado de geração em geração. Existem marcas que nunca desaparecem, dizia Olivia aos seus alunos. Elas apenas esperam pela pessoa certa para reconhecê-las. Nos céus acima de Nevada, seu P-51 Mustang ainda abria suas asas, lembrando a cada geração que o respeito não vem do metal que você pilota, vem das mãos que o guiam. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado! Nos vemos no próximo vídeo.